Segundo Crônicas 26, diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o de Asdod. Edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudarem o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, este é Uzias, o rei adolescente. Como é que pode, né? Mas aí está escrito aí no texto que acabamos de ler. Bom, como que começa aí a história de Uzias? Ele aparece aí no cenário bíblico aos 16 anos de idade. Muito jovem. E por que que ele aparece? Por causa da morte do seu pai, o rei Amazias. Então, o relato sobre Uzias começa em um momento muito difícil da sua vida, quando seu pai morre. É um momento de sofrimento, um tempo de grande desafio para Uzias, um momento de dor, um momento de perda,
mas é também um tempo de grande oportunidade. Por quê? Porque agora que o rei Amazias morreu, Uzias tem a oportunidade de se tornar rei na terra de Judá. Não só a oportunidade, mas está diante dele uma grande responsabilidade. Agora, Uzias, um adolescente de 16 anos, perde o pai e ele poderia se tornar um jovem revoltado, não é verdade? Ele poderia começar a reclamar contra Deus, dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? O Senhor não me ama, o Senhor não está cuidando de mim, porque o Senhor permitiu que meu pai morresse. Mas não, Uzias não se tornou um murmurador, mas ele assumiu a responsabilidade que estava diante dele para ser o novo rei de Judá. Olha só, você pode ter enfrentado perdas importantes na sua vida, como eu também enfrentei. Aos 3 anos de idade, eu perdi a companhia dos meus pais. Eles não morreram, não. Eu fui entregue para ser adotado por uma outra pessoa. Veja bem, você também, quem sabe você perdeu o seu pai, você perdeu a sua mãe, quem sabe você perdeu um grande amor na sua vida. Mas eu quero te dizer o seguinte: você precisa superar essa perda em nome de Jesus. Uzias se tornou um rei, mas para isso ele teve que superar a perda do seu pai. Você não pode passar o resto da sua vida olhando para trás e lamentando as perdas, lamentando os problemas, lamentando as dificuldades. Você precisa superar isso, você precisa avançar, você precisa prosseguir. Uzias decidiu avançar e não ficar parado na perda. Mas foi um tempo difícil, um momento difícil, mas aquele momento era também um tempo de grande mudança na vida de Uzias, tão novo, com apenas 16 anos, mas era um tempo de grande mudança. A infância ficou para trás. Você que é adolescente, você que é jovem, você precisa colocar na cabeça o seguinte: a infância acabou. A sua vida não pode ficar resumida a diversões. Não. É claro que até eu me divirto às vezes, mas a nossa vida não pode se resumir à diversão. Você tem que encarar dificuldades, você tem que enfrentar responsabilidades, assumir responsabilidades. Uzias, o tempo da infância acabou. Você não pode agora viver só para brincar. Você tem que enfrentar responsabilidades, assumir responsabilidades na sua vida. Então, você que é jovem, você que é adolescente, assuma responsabilidades. Assuma a responsabilidade do estudo, assuma a responsabilidade do trabalho, se for o caso. Assuma responsabilidades na sua casa, assuma responsabilidades na obra de Deus. Você é capaz. Amém? Deus acredita em você. Tem pessoas que nem acreditam em Deus, né? Mas Deus acredita em você. Por quê? Porque Ele te deu capacidade. Olha, você não pode, a sua vida não pode se resumir a TikTok, pelo amor de Deus. Olha a revelação.
A sua vida não pode se resumir a Instagram. Não. Você precisa assumir responsabilidades. Olha só. Essa passagem aí mostra o seguinte: olha, o rei Amazias morreu, mas agora é a vez do rei Uzias. Por quê? Porque o plano de Deus para o seu povo continua. O plano continua. A velha geração passa, mas a nova geração precisa assumir as suas responsabilidades. Os pastores com os cabelos brancos passam, mas Deus está levantando novos pastores no nosso meio, em nome de Jesus. Deus está levantando profetas, Deus está levantando evangelistas, Deus está levantando mestres da palavra, e você precisa assumir o seu chamado, assumir a sua responsabilidade. Amazias passou, agora é a vez de Uzias, agora é a vez da nova geração. Por quê? Porque o plano de Deus não para, o plano de Deus continua. E você precisa dizer: eu faço parte desse plano, em nome de Jesus. Amém? Você faz parte? Amém? Em tudo que Deus fizer, você diz assim: eu estou dentro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, era a vez de Uzias assumir essa responsabilidade. Tão jovem, porém escolhido por Deus. Você também é tão jovem, mas é escolhido por Deus, escolhida por Deus. Olha, alguém poderia dizer assim: não, Uzias com 16 anos vai reinar? Não, arrume outro aí, por favor. Arruma outro, coisa nenhuma. Deus escolheu foi Uzias com 16 anos. Então não pense que você está muito novo para servir a Deus. Não, você está na idade certa para servir a Deus. Arruma outra coisa nenhuma. Por quê? Por uma questão de identidade. A gente vai, volta e cai na questão da identidade, porque ela é fundamental. Porque Uzias era o descendente de Davi, que ali estava para assumir o trono. Então era ele, não podia ser outro. Assim como você é o filho de Deus que está ali na sua família, no seu local de trabalho, na sua escola. É você. É você. Por isso você tem que assumir essa responsabilidade. Quando alguém precisar de oração ali, fala assim: ó, deixa que eu oro. Essa responsabilidade é minha. Olha, veja bem, Deus tinha um plano na vida de Uzias. Sabe por quê? Não apenas para ser rei de Judá. Por meio da descendência de Uzias viria Jesus Cristo. Olha, talvez você nunca tenha ouvido falar no rei Uzias, mas é da descendência dele que vem Jesus. Você duvida? Leia Mateus capítulo 1. O nome de Uzias está lá na genealogia de Jesus. Então, Uzias, ele fazia parte de um plano, fazia parte de um propósito que estava se desenrolando. E Uzias tinha que assumir a sua responsabilidade. Agora, vem uma questão muito importante. Como que um adolescente de 16 anos pode reinar? Como? Como que pode? Não pode, né? Mas deve. Quando a gente lê a Bíblia assim, para algumas pessoas pode parecer assim
um conto de fadas, né? Ah, um rapaz de 16 anos vai ser rei de uma nação. Mas vocês sabem que isso acontece na história. Aqui no Brasil mesmo, Dom Pedro II se tornou imperador com 14 anos. Então a gente não está tratando de conto de fadas, não. É de realidade. Então o rei Uzias, ele assumiu o trono com 16 anos. Agora, como que ele poderia reinar? Como poderia ser isso de fato? Veja bem, havia pontos negativos e positivos na vida de Uzias, assim como na sua vida também, assim como na minha vida. Mas vamos ver o que havia de positivo na vida de um jovem de 16 anos. A própria juventude é um ponto positivo. O que mais? Força. O jovem é forte, não é isso? Energia. Por isso que você está aqui a essa hora da madrugada, amém? Glória a Deus, porque você é forte, você tem disposição, você tem energia. O que mais? Sendo agora rei, ele tinha o quê? Poder e autoridade. Olha que maravilha. Pontos positivos. Mas onde estão os pontos negativos? Um adolescente de 16 anos não tem experiência de vida, não tem experiência administrativa, não tem experiência militar, não tem sabedoria. Olha, e agora, como é que faz? Meu Deus do céu. Poder sem sabedoria é um perigo. Agora, um rei com 16 anos, com todo o poder nas mãos, mas sem sabedoria, sem experiência, como que sai dessa enrascada? Sabe como? Através da influência de pessoas boas, através da influência de pessoas capacitadas, pessoas mais velhas, pessoas sábias e experientes. Então você que é bem jovem, até mais jovem do que eu, olha, você precisa de boas influências na sua vida. Isso é determinante para o seu sucesso, determinante. Então você pode dizer assim, eu não tenho experiência. Esteja perto de pessoas experientes que possam te ajudar. Então nós vemos aqui, nesse texto que lemos, algumas pessoas são citadas. Então, em primeiro lugar, o pai de Uzias, o rei Amazias. O texto diz que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que seu pai fez. Olha só, a primeira pessoa importante aí na vida de Uzias, o seu pai, que deixou o quê? Um exemplo para ele como servo de Deus. Olha que bênção. Hoje é dia dos pais, não é isso? Se não me engano é hoje, né? Que bom se você tem um pai que é um exemplo de um servo de Deus na sua vida. Ore por ele. Ore por ele. Agradeça a Deus pela vida dele. Então, a primeira pessoa importante aí para influenciar Uzias foi o pai, que a esse tempo aí já tinha morrido, mas deixou o exemplo. Outra pessoa importante, a mãe de Uzias, chamada Jecolia, tem o nome dela aí. Então, os pais, eles são importantíssimos na sua vida. Mas pode ser que algum pai não sirva como exemplo para você. Pode acontecer.
Pode ser que alguma mãe não seja um bom exemplo para você. Então, aparece uma outra pessoa aqui na vida de Uzias, que é o profeta Zacarias. Veja bem, ele é citado aí no versículo 5. Aqui está escrito que Zacarias, o profeta, instruiu Uzias no temor de Deus. Veja como que é importante uma liderança espiritual na sua vida. Você não pode dizer assim, eu tenho meu pai e minha mãe, já basta. Eles são importantíssimos, mas talvez eles não sejam líderes espirituais para você. Então, o rei Uzias precisou de um líder espiritual, que foi o profeta Zacarias. Olha, se o rei Uzias precisou, é provável que nós também precisemos, né? É bem provável. Então veja como é importante uma liderança espiritual. Quem mais? Nós vemos aí que Uzias, ele contou com um grande exército. Aí no versículo 13 diz que o seu exército tinha 307.500 homens, sob a liderança de Maséias e Ananias, que eram os oficiais do exército. Então, mais dois nomes importantes aí, Maséias e Ananias. E onde eu quero chegar com isso? Uzias sozinho não seria ninguém. Você pode pegar qualquer rei da história, o rei sozinho não é nada. Você pode pegar qualquer presidente que você imaginar, seja Biden, Trump, Bolsonaro, Lula, o líder sozinho não é nada. Então podemos dizer que você sozinho não é nada. Você sozinho não é ninguém. Você precisa estar cercado de boas influências, de pessoas que vão te levar para cima e para frente. Pessoas que vão te ajudar a estar cada vez mais perto de Deus e mais perto do propósito que Deus tem na sua vida. Então veja que Uzias, mesmo tendo 16 anos, ele podia reinar sim, porque ele estava cercado de pessoas sábias, capazes, que podiam ajudá-lo. Então você também pode servir a Deus. Tem alguém aqui com 16 anos? Deixa eu ver. Olha só, temos algumas pessoas. Mas independente da sua idade, você pode servir a Deus. Glória a Deus. Olha, então o texto cita vários nomes, não é isso? Não é só o nome de Uzias, cita vários nomes de pessoas que foram boas influências na vida dele. E se te perguntar quais são os nomes de pessoas que te influenciam, que nomes você citaria? Pensou se alguém te perguntar, você fala assim, Jorge Mateus, Marília Mendonça, Neymar, Cristiano Ronaldo, misericórdia, Deus o livre guarde. Não tenho nada contra essas pessoas, né? Mas o Mateus da Bíblia eu garanto que é melhor. Olha, tenha bons nomes para influenciarem a sua vida. Cuidado com as más influências. Cuidado com aqueles que se apresentam como amigos,
mas eles vêm trazer uma bebida alcoólica para você. Cuidado! Cuidado com aquele que se apresenta como amigo e vem trazer um cigarrinho para você, aquela chupeta de Satanás. Cuidado com aquele que se diz amigo, vem trazer aquele pozinho branco, farinha de trigo, né? Deus o livre e guarde. Agora, além das influências, chega um momento em que são importantes as atitudes pessoais. Chegou um momento em que Uzias teve que tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas próprias iniciativas. Ele não podia depender apenas dessas pessoas que foram citadas aqui, embora elas tenham sido muito importantes na sua história. Chega um momento em que você tem que fazer as suas próprias escolhas. E uma das frases mais importantes desse texto está aqui no versículo 5, 2 Crônicas 26, 5. Diz que Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia. Então, você pode ser influenciado por muita gente boa, mas tem uma hora que você tem que buscar o Senhor. E afinal de contas, você está aqui para isso hoje, amém? Você está aqui porque você está buscando ao Senhor. Você não veio aqui por causa de um artista, você não veio aqui por causa de um pregador, você não veio aqui por causa de um show, você nem sabia quem estaria aqui hoje, mas você veio aqui por causa de Deus. Você veio buscar a face do Senhor. Ouvir música você ouve no Spotify, não é? Não, mas você veio aqui para buscar Deus, você veio aqui para adorar Deus. Então, de tudo que está escrito aqui, uma das coisas mais importantes, Uzias buscou o Senhor, e o que aconteceu? Deus abençoou Uzias. Então, é uma série de fatos, não apenas influências positivas, mas uma atitude de buscar ao Senhor, e logo em seguida vem a bênção de Deus. E nessa noite certamente virá a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que abriu mão do conforto do seu lar para estar aqui buscando ao Senhor, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. E em seguida nós temos uma lista de realizações. Agora Uzias partiu para a ação. Então não basta apenas a boa influência, não basta apenas você buscar ao Senhor e ser abençoado, você tem que partir para a ação. Você tem que agir. E nós temos uma lista de ações, uma lista de realizações do rei Uzias. Ele cresceu, se fortaleceu. Aqui nós temos o relato de uma vida. Ele começou a reinar na adolescência, mas aqui o tempo vai passando, passa a sua juventude, a sua idade adulta, e ele chega até a velhice, como a gente vai ver na sequência do texto. E o que Uzias fez? Ele saiu para guerrear contra os filisteus. Então, você também tem que enfrentar o inimigo. Você também tem que sair para guerrear. Não pode ficar apenas em casa esperando as coisas acontecerem. Aqui está escrito que ele saiu e foi ao campo de batalha. Ele guerreou, ele derrubou muros, edificou cidades, edificou torres, cavou poços, preparou armas, ele preparou o exército, ele fez uma série de coisas. Ele cresceu
amadureceu, se fortaleceu, se tornou poderoso, a sua fama percorreu as terras ao redor. Porque ele agiu abençoado por Deus. Agora, nem tudo é positivo nessa história. Aconteceu um fato muito triste na vida do rei Uzias. Nós vamos ler aí a partir do versículo 16. Parou. Mas tudo serve como alerta para nós. Segundo Crônicas 26, a partir do versículo 16. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Aí voltou. Foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel, nem será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias, que tinha o incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao restante dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com eles foi sepultado no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Voltou. Peraí. Um final triste, né, para uma história que estava indo tão bem. Se a gente fosse encomendar uma história, a gente pediria um final diferente. Mas sabemos que a Bíblia não é um livro de fábulas, não é um livro de lendas, nem de fantasias, é um livro de realidade. Por isso, a Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis, não esconde o pecado dos seus personagens. E o que aconteceu com o rei Uzias, e que serve como alerta para nós, depois de crescer, de se tornar poderoso, de se tornar famoso, ele perdeu a humildade. Misericórdia. Ele se tornou orgulhoso e arrogante. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas pessoas têm aquele processo de chegar a uma posição, às vezes até na obra de Deus, e quando se tornam pessoas de destaque na obra de Deus, elas pensam que são alguma coisa. Pensam que são grandes servos de Deus. Não existe grande servo. Grande é o Senhor. Amém? Essa expressão grande servo é uma grande bobagem, porque todo servo é pequeno. Então, Uzias, ele se envaideceu, ele se achou uma grande pessoa,
e ele pensou que podia fazer o trabalho do sacerdote. Olha só, Deus havia determinado que rei era rei, sacerdote era sacerdote. O rei não podia exercer o ofício sacerdotal, mas Uzias, ele se considerou tão grande que ele pensou assim: eu posso fazer o que eu quiser, eu posso entrar no santuário e queimar o incenso, coisa que só o sacerdote podia fazer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós, como servos de Deus, não podemos perder a humildade. Não podemos usar a obra de Deus para o nosso engrandecimento pessoal. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu tenho a opinião que ninguém deve usar a obra de Deus para se enriquecer. Não, de jeito nenhum. Não foi para isso que Jesus veio ao mundo, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para eu ficar rico com os seus dízimos e suas ofertas. Não, de jeito nenhum. Jesus não morreu na cruz para que eu fosse agora engrandecido, não, que o nome de Jesus seja engrandecido. Amém? Então precisamos tomar cuidado, porque Uzias se tornou arrogante. Uzias não reconheceu que a sua autoridade tinha limite. Toda autoridade humana tem limite. Toda. Então, Uzias ficou leproso. Ele foi acometido por uma doença. Neste momento, quando o texto fala dessa doença, nós vemos como que o ser humano é frágil, não é? Pode ser o rei, diante de uma doença, o que é o ser humano? Então, para que tanta arrogância? Para que tanto orgulho? Para que tanta vaidade? Um ser que é derrubado por um vírus invisível devia ser mais humilde. Não é isso? Qual é o rei nesse mundo que está imune aos vírus e às bactérias? Deviam então ser mais humildes. Então sejamos nós mais humildes em nome de Jesus. Amém? Quem é o homem diante da doença? Quem é o homem diante do tempo? A Bíblia diz que Uzias começou a reinar com 16 anos e reinou 55 anos. O homem está limitado pelo tempo. Então sejamos humildes e, sobretudo, devemos reconhecer que acima de qualquer rei neste mundo está aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só Ele deve ser glorificado acima de todas as coisas. Então, vimos aqui a ascensão e a queda do rei Uzias. Isso nos traz muitas lições. E esse texto nos ensina que nós podemos alcançar a realização do propósito de Deus para as nossas vidas, mas, alcançando, devemos manter a humildade, a vigilância e precisamos ser perseverantes na nossa fidelidade ao Senhor para não perdermos aquilo que Ele nos deu. Amém? Nós possamos aplicar essas lições aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu te convidar a ficar de pé para nós orarmos mais uma vez.